surgimento dos chamados pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos, aqueles pensadores que antecedem o Sócrates, né? Então, como citação para essa aula, né, eu trouxe uma citação de um desses pré-socráticos, o Heráclito, né, que ele fala: nunca poderás encontrar os limites da alma, por mais que percorra os seus caminhos. Tão profundo é o seu logos. Né? E essa palavra logos é uma dessas palavras gregas polissêmicas de dificílima tradução, né, porque logos significa razão, né, traduzido muito como razão. E aí razão, o próprio termo razão, a gente tem duas acepções, né? Razão como raciocínio, pensamento, aquilo que a gente pensa, mas a gente ainda vê na matemática a razão sendo usado como o quê? Né? Uma fração, ou seja, uma proporção, uma medida adequada. Né? Mas além de razão, nessas duas acepções de pensamento e de medida, também logos significa linguagem, palavra, voz, fala, né? Ou seja, essa íntima ligação entre pensar e falar. Né? E essa frase eu escolhi justamente para capturar mais ou menos o espírito da filosofia, ou seja, filosofia como exercício que se volta para dentro, né, para dentro de si e também para fora do mundo. Né, e por mais que você busque, por mais que você investigue, por mais que você, né, haja de maneira filosófica, pense de maneira filosófica, jamais você vai chegar ao limite. Né? Ao contrário da técnica, que se encerra na medida que atinge o seu objetivo, o processo filosófico seria algo contínuo e ininterrupto, pois o seu objeto de estudo também é contínuo e ininterrupto, não é isso? Então, assim, quando nos voltamos para a nossa própria existência, né, enquanto a gente existe, ainda há matéria, digamos assim, ainda há assunto para a gente poder se investigar. Né? A gente não se encerra. No momento que a gente se encerra, morremos. Né? Então, essa ideia de que o processo filosófico é algo que toma de maneira inesgotável, né? Tanto dentro de nós mesmos, quanto do mundo. Então, falar um pouquinho a respeito das condições assim geopolíticas, né, que possam ter contribuído para o surgimento da filosofia nesse modelo da filosofia ocidental e não outro modelo, né, como as condições geopolíticas do mundo grego, né, contribuíram para esse modo de pensamento diferenciado dos demais. O primeiro ponto importante a gente notar é justamente a geografia da Grécia, né? Quando a gente olha no mapa, geralmente a gente vê aquela terra bem lisinha, né, igualzinha a todas as outras terras. Porém, se a gente observa um mapa, né, que tenta capturar, né, um maior grau de precisão a respeito dos acidentes do terreno, a gente percebe logo de cara que é um terreno extremamente montanhoso, extremamente rochoso. Então, o que acontece? Se a gente pega essa região da Grécia, cerca de 75% dela é composta de áreas montanhosas, áreas, né, que difícil para o plantio. Né? Apenas 25% delas são planícies. Né? Então, se a gente observa, né, a área de planícies na Grécia é menor do que o tamanho do país de Portugal. Por outro lado, se a gente observa justamente o perímetro costeiro dela, a gente vê que o perímetro costeiro da Grécia é maior do que o perímetro costeiro da Espanha. Então, se você pega ali a Península Ibérica, você tem uma área menor que Portugal de planícies e um perímetro maior do que a Espanha de costas. Só para vocês terem noção como é que esses aspectos, né, podem contribuir em como essas pessoas vão organizar as suas sociedades. Acontece que justamente, né, regiões montanhosas, elas são bastante favoráveis ao modo defensivo militar. Né? Regiões montanhosas, se você adquire o ponto alto de um terreno, né, você tem grandes vantagens militares. Ao mesmo tempo, a pouca área de planície desfavorece um exército militar que consiga operar de maneira eficiente em um grande perímetro. Né? E aí, um outro aspecto que não é imediatamente óbvio para a gente é que justamente só porque o terreno é plano não significa que ele é propício para o plantio. Né? Então, você plantar alimentos num terreno assim lisinho, batidinho, terra fofa e tudo mais, é muito bom. Mas, predominantemente na Grécia, os terrenos são rochosos dessa maneira. Né? Então, imagine você lá, um pequeno agricultor, né, tendo que limpar todo esse terreno para poder plantar trigo, né? Tirar essas pedras, né, usando seus braços, seus animais, ou ainda os seus poucos escravos, né, tendo que limpar tudo isso usando a força do braço. Então, o terreno grego ele não é propício, digamos assim, para essa produção de alimentos em massa. Né? Então, o que acontece?
os gregos eles tiveram que focar a produção dele em algo extremamente especializado, né, em uma planta que permitia-se ser plantada mesmo nesses terrenos acidentais, que é justamente a oliveira, né, que aí produziu-se o azeite a partir dela. Né? Então você vê que a oliveira ela é útil nesse sentido, no terreno desse tipo, porque ela não precisa estar plantada digamos assim, em série, né? E poucas árvores, comparativamente falando, conseguem produzir um produto especializado e refinado. Então acontece que você tinha, digamos assim, um produto que requeria um grande grau de especialização, um grande grau de técnica envolvida para produzi-lo de maneira, digamos assim, lucrativa, né? Outro aspecto interessante da planta da oliveira é porque ela demora muito tempo para dar seus frutos, né? Ao menos para dar os seus frutos de maneira rentável. Então levava-se cerca de, sei lá, 6, 7, 8 anos depois de plantar a oliveira para que ela pudesse produzir de maneira que compensasse o seu investimento. Então, ao mesmo tempo que você tinha um terreno rochoso e montanhoso, né, o fato de você necessitar, né, como é que se diz, preservar essas oliveiras, esse grande investimento, né, fazia com que os gregos tivessem que defender as suas plantas, né, de outras cidades. Porque se eles estavam em guerra e vinha um exército inimigo e simplesmente cortava todas as suas árvores, você iria passar, sei lá, 10 anos tendo que recuperar esse prejuízo, né, e aí poderia isso significar a morte, né, a total perda de capacidade de sustento. Então, esse aqui mostrando um vaso mostrando a dinâmica das colheitas das oliveiras, né? Ou seja, uma maneira compatível com aquele terreno cheio de pedras, cheio de rochas, né? Que não dá para trabalhar, para arar de maneira econômica, né? Por outro lado, justamente, né, isso aqui é justamente para vocês terem noção onde ficava o centro de Atenas, né? Numa área extremamente montanhosa e de fácil defesa, né? Ou seja, facilitava a guerra defensiva. Outro ponto importante, né, retomando aquela questão da costeira, do perímetro de costas muito grande, é que a gente tende a imaginar que qualquer acesso ao mar é acesso ao mar, né? Se a gente vê no mapa e vê a aguinha lá, a gente pensa que é jogo de computador, né? Tem aguinha, dá para fazer um naviozinho e sair passeando por aí. Acontece que, na verdade, para que você possa utilizar os mares, ter acesso aos mares, você precisa ter um porto de águas profundas. Ou seja, um porto que a água é extremamente profunda. E é por isso que você não vê nenhum cargueiro ancorando na praia de Boa Viagem para descarregar nada, né? Vai justamente lá para o Recife Antigo, que as águas são profundas. Então, um dos aspectos positivos da geografia da Grécia é que justamente eles tinham uma grande abundância desses portos de águas profundas. Eles tinham uma grande acessibilidade ao mar. Esse aqui é o mapa justamente Atenas, a cidade fica justamente aqui na região mais montanhosa, e aí eles tinham, digamos assim, uma mini colônia a cerca de 20 quilômetros, né, que era o Pireu, né, ou seja, a área portuária, a área de comércio onde ficavam os imigrantes, os artesãos e etc. Então, justamente, você tinha um grande acesso ao mar na Grécia. Então, esses aspectos, né, de você ter uma agricultura básica de difícil acesso, ao mesmo tempo uma agricultura que requeria um grande refino, né, e um grande acesso de comércio ao mar, né, contribuiu para você ter, digamos assim, uma sociedade mais homogênea. Vou explicar já o que é que isso significa. Um outro aspecto importante é que, devido a essa dificuldade de você produzir alimentos e etc., toda vez que uma cidade começava a ter, né, um boom populacional e ficava-se difícil de alimentar essas pessoas, incentivava-se, né, através de rituais e etc., que a formação de colônias. Então você arrebanhava os jovens dessa cidade, colocava no navio e diz, vai lá fundar a tua própria cidade, né? Ou seja, formou-se então, né, esse arquipélago de cidades descentralizadas. Só falando um pouquinho a respeito dessa questão dos portos de água profunda e da relevância deles, né? Se você pega, por exemplo, o mapa da Rússia, você vai observar que a área costeira do mapa da Rússia é enorme, né? Tudo isso aqui é mar, né? Porém, justamente, essa questão dos portos de água profunda, né, causa um grande problema diplomático e geopolítico para a Rússia, porque, na verdade, ele só tem, né, fundamentalmente, 3 grandes portos de água profunda. Em São Petersburgo,
aqui no Mar Negro e lá em Vladivostok, né, que se vocês já jogaram War, conhecem onde fica. Né? Então o que acontece? O problema é que na Rússia, a maior parte dos anos, né, essa região todinha ao norte aqui fica congelada, então fica intransponível a água aqui. E não tem como você ter portos, né, nessa região. Além disso, novamente falando, os portos de água profunda, as áreas que tem água profunda são poucas. E o grande problema geopolítico da Rússia é que justamente esses 3 portos, todos eles passam por águas de outros países. Né? Aqui o de São Petersburgo, que boa parte do ano também é congelado, ele tem que passar justamente por esse estreito que passa pela Dinamarca, Suécia, Finlândia, etc. Né? O do Mar Negro tem que passar lá pelo estreito da Turquia, né? Lá o estreito onde ficava Constantinopla. Né? E justamente aqui em Vladivostok ele tem que passar pelo, como é que se diz, pelo mar lá, totalmente disputado pela China, Japão e etc. Então, assim, é um grande problema geopolítico para a Rússia esse acesso ao mar. Né? E a gente percebe, então, comparando como na Grécia facilitou esse amplo acesso ao comércio marítimo. Né? Um outro ponto importante, eu terminei esquecendo de colocar aqui o slide, é que justamente esse transporte marítimo durante a grande história da humanidade foi e até hoje ainda é o principal meio de transporte de grandes cargos. Né? Então, acho que até o século XIX, você transportar da Louisiana, né, assim, mais ou menos do centro dos Estados Unidos até Nova York por terra, era menos interessante do que você descer o rio Mississippi inteirinho, girar pela Flórida, né, e levar até Nova York por mar. É só para vocês terem noção. Então, assim, você fazia um percurso 4, 5 vezes maior por mar e ainda assim compensava mais do que você mandar por terra. Né? Então, assim, se até o século XIX era assim, imagine, né, há 2.000 anos, há 3.000 anos. E aí, então a gente entra nessa questão do chamado paradoxo dos recursos naturais. Né? Ou seja, é uma observação de que inúmeras sociedades, inúmeros agrupamentos, inúmeros países, eles são amaldiçoados por terem recursos naturais abundantes. O que acontece? Você tem, né, sei lá, petróleo, diamantes e etc., né? De modo que a extração desses recursos naturais não requer um grande refinamento técnico, intelectual e etc. da população. Basta, digamos assim, exercer um trabalho braçal. Né? Para você extrair o valor do diamante, basta que alguém vá lá, né, pegue uma enxada, bata e tire esse valor. Então o que acontece? Nesses países que têm uma abundância de recursos naturais, é bastante comum você ter uma pequena elite, né, militarizada, que controla as armas, e aí põe o restante da população para fazer um trabalho repetitivo, braçal e etc., de pouca capacidade intelectual e tudo mais. Então essa pequena elite, através do uso de armas, consegue extrair, através da força do trabalho das pessoas, o grande valor dos recursos naturais. Né? Então você termina criando, digamos assim, uma grande disparidade entre as pessoas que detêm, né, a força de impor sua vontade perante uma grande população. Né? Digamos assim, então um déspota dessa maneira, ele só precisa basicamente criar a infraestrutura no seu país, né, que ligue os recursos naturais até o ponto de comércio com o restante do mundo e da sua casa, da sua belíssima casa, até o aeroporto para que ele possa fugir caso tenha algum problema, né, caso os seus subordinados se voltem contra ele. Né? Então, a gente observa isso hoje em dia, né, em vários países que têm abundância em recursos naturais, porém o valor desses recursos naturais não se traduzem, digamos assim, em benesses para a sua população geral. Alguma coisa? Não, é só que eu tinha ouvido dizer que isso é meio falacioso, que existem países que prosperam mesmo tendo recursos naturais abundantes. Aí eu estou questionando só para saber assim, se procede mesmo assim. Eu não entendi a questão. Não, eu tinha ouvido falar que é falacioso, que existem efetivamente países Certo. com recursos. Certo. Eles não são moralmente dominados como é ali. Não, mas qual é o contra-argumento a isso? Não, é só uma pergunta mesmo. Mas assim, eu não sei qual é o questionamento a respeito da tese para saber como eu devo responder. Não, para você mesmo, aqui não tem algo contra esse tipo de país que tenha. Olha, assim, obviamente não é determinismo, entendeu? Mas há, de fato, você observa que há inúmeros casos em que há países que têm recursos naturais abundantes e isso não se traduz nas pessoas. Não é física, né? Se eu solto, cai, puf. Mas, entendeu? Digamos assim, que são incentivos para que isso aconteça. Entendeu? Se não tivesse recursos naturais, essas pessoas talvez não teriam incentivo, mas poderiam ter outros incentivos que causassem com que eles fossem
ditadores brutais e tudo mais também, entendeu? Mas eu teria que saber qual seria o contra-argumento para poder adereçá-la, né? Então o que acontece? Se a gente compara essas condições geopolíticas, digamos assim, da Grécia com os grandes impérios da Era de Bronze, né, que na Era de Bronze você tem justamente os pré-gregos, que seriam os micenos, né, os hititas, os assírios e os egípcios. A gente percebe que justamente os três grandes impérios, eles possuíam esse aspecto dos recursos naturais abundantes, né? Qual seria o grande recurso natural nessa época? É justamente água abundante, né? Os grandes rios, água abundante e que funcione de uma maneira regular, previsível, né? Que tenha ciclos previsíveis. Então a gente vê que entre os assírios e os egípcios eles tinham, né, esse acesso aos rios, e por outro lado os hititas, né, que tem um pedaço de rio aqui, eles tinham acesso a uma das coisas mais importantes na Era do Bronze, que era justamente as minas de bronze, né? É curioso que no mundo clássico, né, no mundo da Era de Bronze, basicamente só o Império Hitita tinha acesso a essas ferramentas, acesso a esses minerais, né? Então você tinha um grande comércio entre esses três impérios, né? Digamos assim, os hititas fornecendo bronze, os assírios e os egípcios fornecendo, né, alimentos, né? E entre as elites. Então o que acontece? Também, especialmente entre os egípcios e os assírios, você tinha muitas planícies, né? Enquanto isso, os micênios eles se especializavam justamente na produção de azeite, etc., e artesãos, de peças de obras, etc., né? Ou seja, um trabalho mais especializado. Então o que acontece é que, se você tem essa lógica, né, de uma pequena elite militarizada que, né, tem acesso a um grande domínio imperial, né, a produção intelectual, a produção cultural, né, as pessoas que serão, digamos assim, os representantes intelectuais dessa sociedade estarão a serviço das necessidades burocráticas desse império. Então, se você é uma pequena elite de guerreiros, você só faz guerrear e você tem domínio sobre o grande terreno, você tem que administrar, obviamente, esse terreno, né? Então, os intelectuais egípcios, eles eram predominantemente direcionados, né, a estudarem tarefas e etc., voltadas a essa necessidade utilitária de organizar o império. Então, sei lá, contar a área de terreno, né, contar a produção de alimento, quanto seria de imposto, etc. Então, era primordialmente voltado para esse tipo de produção intelectual. E aí o que acontece? Só fazendo parênteses também, é interessante notar também que a linguagem em hieroglifos, como é que é a situação mesmo? Hieróglifos ou hieroglifos? Como é? Enfim, os desenhos, né? E aí, tanto isso como né? É um tipo de linguagem que ela favorece justamente esse tipo de imperialismo, né? Porque se cada micro-região de um império tem um certo dialeto diferente, uma certa vocalização diferente das palavras, se você tem um sistema de símbolos que não estão atrelados à vocalização desses símbolos, você pode mandar uma mensagem para qualquer área do império. Então, se você manda um desenho de uma pessoa e um desenho de um bocado de grão, qualquer burocrata na área do império vai saber que você tem que dar, sei lá, tantos grãos. Entendeu? Você não precisa saber falar a língua, basta você saber ler os símbolos que estão nessa língua. Enquanto a linguagem... Não, só para complementar, isso acontece, por exemplo, no chinês e o cantonês, né? Um dialeto muito diferente, mas eles usam o mesmo símbolo. Isso, né? A China também era justamente um império que tinha vários dialetos, e aí o sistema de ideogramas facilita justamente essa comunicação entre diversas vocalizações diferentes da mesma palavra. Então, se você vê o desenho de pessoa, não importa se você falar pessoa, person, sei lá, ran, né, tanto faz. Ao você ver o desenho, você reconhece o que é. Isso favorece a administração imperial. Alguém quer falar? Por isso que os japoneses, eles usam o mesmo sistema de escrita da China, que são os kanjis, porque o Japão foi uma colônia da... Anteriormente, né, eles têm mas como... Então, por exemplo, os chineses eles foram para o Japão, mesmo a leitura do kanji, completamente diferente. Mesmo a vocalização sendo diferente, ele consegue entender, né? Enquanto o alfabeto atrelado à vocalização faz com que você necessite saber como se fala aquela língua para poder ler aquela língua, né? Então, assim, esse é um dos aspectos, né, que favorece justamente o sistema imperial. E outro aspecto de guerra que justamente na Era do Bronze, né, a principal arma de guerra era justamente as bigas, né? Então você tinha o quê?
para você conseguir operar essa biga, para você conseguir construir essa biga, era algo extremamente caro e que requeria um treinamento durante a vida inteira. Então os exércitos nessa época eram voltados em torno dessa tecnologia de guerra. Ou seja, o preço para você ter uma biga nessa época talvez seria análogo a você ter um tanque de guerra hoje em dia. Então, não é qualquer um que consegue comprar um tanque, né, passando no cartão. Então, assim, você necessitava, né, uma elite, né, que tinha acesso a esses recursos e passava a vida inteira treinando, né, o uso de guerras de bigas. E perceba-se também que justamente a área de planícies do Egito e dessas regiões favorecia justamente o uso dessa tática militar que era mais ágil e tudo mais e de difícil luta, né? É interessante também falar que justamente antes, assim, as bigas surgiram muito antes do cavaleiro, né? Assim, muito antes das pessoas conseguirem montar em cavalos, usava-se esse tipo de biga. Justamente porque se o cavalo tem que carregar uma pessoa, né, cheia de armadura, você quebra mais ou menos a coluna do cavalo, né? Assim, é muito esforço na coluna do cavalo. Antigamente os cavalos eram mais fracos, menores, etc. Além disso, não tinha, né, aquele prendedor de pé. Então, se o cavalo parava, o cara ia para frente, né? Enquanto na biga, o eixo de peso está fora das costas do cavalo, então ele consegue puxar. Mas isso exige justamente uma planície muito grande. Então, comparativamente, os gregos eles tinham essas vantagens. Perceba que tudo isso que eu estou falando até agora são simplificações, certo? Claro que, né, são assim, esquemas, né? São tudo esquemas. Claro que é mais complicado, mais denso que isso. Estou fazendo esquematizações de alguns aspectos. E aí uma coisa que é importante sublinhar é que geralmente quando a gente pensa em filosofia grega, intelectuais gregos, cultura grega, a gente, né, bota como se fosse tudo em Atenas, né? Nosso imaginário está todo lá em Atenas, como todos aqueles intelectuais estivessem lá. Isso aqui é um atlas, né, dos pensadores gregos, e a gente percebe olhando, né, que é bastante diverso, eles estão bastante espalhados, né, nas colônias, né? Estão bastante distribuídos nessa região, não é que estava todo mundo em Atenas. É importante notar que os pré-socráticos, né, o surgimento da filosofia propriamente dita, veio justamente da Ásia Menor, dessa região aqui. Então, era uma região de colônias gregas, que por sua vez tinha um grande intercâmbio, né, com o mundo asiático, com o mundo do Oriente Médio. Outra coisa importante também para falar, deixa eu voltar para cá, né, é que a gente falou que os gregos eles não tinham grande produtividade de alimentos, né? Porém, o que acontece? Eles tinham acesso ao intercâmbio, às trocas, à comercialização de alimentos dos outros países. Então, o que é que os gregos conseguiam fazer? Eles conseguiam ter acesso a esses produtos produzidos por um sistema, né, hierárquico, né, demasiadamente opressor e etc., sem que eles próprios tivessem que se organizar dessa maneira, né? Então, eles se beneficiavam da organização política, né, de larga escravidão e tudo mais, sem terem que eles próprios se organizassem dessa maneira, né? Então, é uma descentralização política, por um lado, né? Acesso aos produtos alimentícios dos grandes impérios, por outro lado, e o terceiro ponto é que justamente uma certa homogeneidade cultural, né? Uma descentralização política, uma homogeneidade cultural e um grande acesso comercial, né? Por causa dessas colônias, cada um tinha uma certa autonomia política, mas todos eles conseguiam se comunicar entre si, né? Se comunicar, usar a mesma língua, as mesmas referências mitológicas e por aí vai. Então isso facilitava bastante a comercialização entre eles, sem ter uma centralização política que produz um modo de pensar mais burocrático, mais direcionado às necessidades dessa elite política, né? Então vou falar um pouquinho a respeito das conotações da filosofia ocidental, né? Como a filosofia se diferencia de outras áreas do saber humano, né? Então o que acontece? A filosofia se diferencia das explicações mitopoéticas, né, que a gente viu na aula passada, primordialmente por ser uma tentativa de fazer uma abordagem racionalista, né, da realidade. Ou seja, ele não vai tentar explicar mais a realidade através de referências simbólicas, de alegorias, né, de simbolizações da realidade a partir da vivência comum, mas vai tentar explicar a realidade, o surgimento da realidade, o surgimento da ordem social também, e explicar a ordenação psicológica através do raciocínio, do logos. Logos, aquela palavrinha complicada, né? Por outro lado, né, a ciência também tenta explicar, como é que se diz, fazer explicações racionais a respeito da realidade. Então, como é que a filosofia se diferencia da ciência, né? Primordialmente porque a filosofia busca explicações totais a respeito da realidade.
O que acontece? Toda ciência é um recorte da realidade. Toda ciência é um recorte da realidade. A ciência, ela jamais almeja entender tudo de uma vez só. Mas cada ciência tenta entender um aspecto da realidade. Então, se eu pego essa garrafa aqui, né, e eu quero estudá-la sobre o verniz da física, eu vou estudar essa garrafa apenas enquanto um ser movente. Então, eu vou estudar. Para mim, vai ser irrelevante se a garrafa é cinza, se é amarela, se é preta. Para mim, é relevante se a garrafa é barata, se é cara, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é legal, se ela é... Enfim, né, se ela machuca quando bate em mim ou não machuca. O único aspecto de realidade da garrafa que eu vou estudar sob o viés da física é o movimento dela. É por isso que, justamente, né, quando você faz a prova do Enem lá, jamais pergunta assim, qual a distância dessa bolinha? Né? Qual a velocidade que cai essa bolinha? E se ela fosse vermelha, qual seria a velocidade? E se ela fosse azul? Né? E se ela fosse, né, sei lá, fofinha, qual seria a velocidade dela? Né? Não só um recorte da realidade, mas recortes que se tratem dos aspectos matematizáveis e quantitativos da realidade. E é por isso que justamente você jamais vai dizer, na resposta do Enem, a bola cai rápido que só a peste. Né? Faz parte da realidade, né? Se é rápido, se é devagar, mas isso são juízos qualitativos a respeito da realidade, né? Enquanto a ciência está preocupada nos aspectos quantitativos. Você tem que dizer 9,8 metros por segundo. Então a ciência, cada ciência vai fazer um recorte e exclui do verniz de análise dela os aspectos da realidade que não se encaixam no propósito desse recorte que ela fez. Né? Enquanto a filosofia vai tentar entender a realidade quanto um todo. E diferencia-se, por último, da técnica quanto ao seu objetivo. Como a gente falou um pouco da educação técnica, da educação, né, mercantil, digamos assim, a filosofia diferencia-se do estudo técnico, porque o estudo técnico ele visa uma ação, ele visa um propósito, ele visa uma, como é que se diz? Uma tarefa, né, exercer uma tarefa sobre o mundo. Então você vai estudar engenharia, você vai organizar todos aqueles saberes na medida em que produz os efeitos que você deseja. E mais, produzidos os efeitos que você deseja, você para de estudar. Não tem para que você dar continuidade a isso. Então, assim, para que ficar, né, circulando no mesmo assunto? Enquanto a filosofia estuda a realidade, né, com um objetivo não utilitário, não pragmático, mas de contemplação, de admiração, de vislumbração da realidade. Ou seja, estuda a realidade para entendê-la melhor, para compreendê-la melhor. Então, ela não vai organizar os saberes em função de uma tarefa, mas de contemplar a própria realidade. E também não vai parar num ponto específico, porque a realidade é inesgotável. Né? Então, você pode estar sempre continuando a estudá-la. E a gente vai ver aqui, né, algumas fases do nascimento da filosofia grega ao longo do curso, as primeiras de maneira mais breve. As três, digamos assim, grandes fases que a gente pode dividir o nascimento da filosofia grega, o nascimento da filosofia ocidental, seria, né, cosmos, que a gente vai ver agora com os pré-socráticos. Então, os pré-socráticos eles estavam primordialmente preocupados com a questão do cosmos, ou seja, da ordem, da ordenação da realidade, né? E, ao contrário do pensamento mítico, ele buscava explicar essa ordenação da realidade, não em aspectos metafísicos, para além da realidade, para além da natureza, mas na própria natureza. Essa palavra grega physis quer dizer justamente natureza. É daí que a gente tira a palavra física, né? O estudo da disciplina, que antigamente chamava-se filosofia da natureza, né? Ou seja, o estudo da natureza. Então, os pré-socráticos tentam explicar a ordenação da realidade estudando a própria natureza e não algo que esteja para além da natureza. A segunda fase, né? Ou seja, há uma mudança, um desvio da natureza para a ordem social, para os homens, né? Então, nesse momento, né, passa-se a preocupar-se com a moral, né? Ou seja, como é que as pessoas devem se organizar em sociedade, né? O que é que determina se uma pessoa é boa ou uma pessoa é má, né? Qual é o modelo de pessoa que a gente deve formar na sociedade. Então, é uma filosofia primordialmente preocupada com o ethos, ou seja, é um termo grego que significa hábitos e costumes, ou seja, quais são os hábitos e costumes que essa organização social deve ter. E por último, né, ou seja, a gente vai ver a metafísica, lá em Platão e Aristóteles, que de uma certa maneira abarca ambos esses campos, né?
abarca ambos esses campos. Ou seja, a metafísica ela tenta dar uma explicação desses aspectos da ordem natural e da ordem social, sem necessariamente se ater àquilo que está imediatamente empírico, né? Ou seja, quais são os ordenamentos racionais, logos, os ordenamentos racionais que fundamentam essa ordem, tanto natural como essa ordem moral, né? Ou seja, quais são os fundamentos racionais que estão por trás disso tudo. Então ela meio que abarca ambos. Obviamente isso aqui são ênfases dados a cada uma dessas fases, né? Que aqui só se estudava o cosmos e mais nada, e de repente aqui só se estuda a moral e mais nada, né? São ênfases do que as pessoas viam. Então quais são alguns... A gente não vai demorar muito nos pré-socráticos não, né? Quais são os conceitos e aspectos primordiais da filosofia pré-socrática? O grande princípio, não, o grande termo, o grande conceito da filosofia pré-socrática é justamente o termo arché, que traduz-se pelo termo princípio, né? Arché significa princípio, traduzido como princípio. Então, a questão é o seguinte, né? Se você questiona a respeito do que é feito uma coisa, né? O que é que constitui a coisa, né? Sei lá, do que é feita essa garrafa? Você vai dizer, essa garrafa aqui é feita de plástico. Certo, mas do que é feito o plástico? O plástico é feito de uma composição química. E do que é feito isso? Né? Se você for atrás, né? Supostamente, né, imagina-se que deve haver alguma coisa, algo que não é outra coisa, né? Ou seja, a garrafa nada mais é do que plástico organizado de uma certa maneira. Ok, mas se você vai seguindo isso para sempre, deveria haver, supostamente, né, alguma coisa que não é simplesmente uma outra. Né? Algo, porque senão a gente tem que ficar fazendo isso ao infinito, né? Então deve ter alguma coisa que não é simplesmente outra. Então os pré-socráticos estavam buscando por qual é essa coisa que não se reduz a ser simplesmente uma outra, né? Qual o princípio da realidade. E aí, princípio a gente pode entender sobre 3 conotações, né? No sentido mais simples, né? Princípio como começo, né? Ou seja, qual é aquilo que dá origem a tudo, princípio das coisas, né? A origem de tudo. Porém, a gente pode entender princípio também como finalidade. Se alguém diz assim, eu não como carne por princípio, né? Não é que esse eu não como carne por princípio está no começo da ação, mas é o quê? Há um ideal ao qual, né, ele está tentando buscar e que condiciona a ação dele, né? Então, princípio a gente pode entender como algo que está no começo, que condiciona pelo começo, mas também algo a que as coisas vão se direcionar. Algo a que as coisas vão se direcionar. E, tanto começo como fim, mas também a gente pode entender princípio como meio, né? Ou seja, aquele aspecto que está presente em toda ordenação. Então, sei lá, algum princípio da moral, entendeu? É algo que deve estar presente em todas as ações que sejam morais. Que se você retira disso, a ação deixou de ser moral. Então, arché, né, princípio, tem a conotação de aquilo do começo, né, aquilo que deu origem a tudo, aquilo a qual todas as coisas vão se direcionar, mas também aquilo que está sustentando todas as coisas, aquilo que está presente em todos os momentos de todas as coisas. Então, os pré-socráticos estavam buscando por essa arché. E, novamente, essa arché não em algo para além da natureza, mas na própria natureza. Então, observando a própria natureza, o segundo conceito primordial dos pré-socráticos é o physis. Então, buscando justamente na própria natureza, né, o que é que há da natureza que serviria como princípio, né, como surgimento, finalidade e sustentação do todo. É importante a gente mencionar, né, tem uma anedota que rola no curso de filosofia, né, de que, não sei se verídica, que algum aluno perguntou por que diabos os pré-socráticos só filosofavam em fragmentos, né? Não é que eles estavam escrevendo propositalmente em pequenas frases em fragmentos, é porque só restou isso, né? Então, imagine que um desses pré-socráticos, de tudo que o cara escreveu, só sobrou esse pequeno papelzinho que alguém encontrou em algum canto, né? Então, os pré-socráticos, a gente não tem acesso a muita coisa deles, né? Eles escreveram, sei lá, 2.500 por aí, anos atrás. E restou apenas alguns pequenos fragmentos próprios ou algumas referências que outras pessoas fizeram. Então você tem assim, Aristóteles dizendo, fulano de tal disse isso. E é tudo que a gente sabe a respeito do pensamento desse cara.
fulano de tal disse isso, por Aristóteles, entendeu? Então, é difícil a gente conseguir remontar o pensamento dos pré-socráticos trabalhando, né, assim, um negócio desse, né? É difícil a gente tentar saber exatamente o que eles pensavam, né, se a gente só tem acesso a isso aqui das obras completas de, sei lá, de 50 volumes que o cara escreveu, sobrou só essa página aqui, né, farrapada. Então, assim, eu não gosto de perdurar muito nos pré-socráticos, em parte por causa disso, né? Primeiro, não dá para saber exatamente o que eles pensavam, a gente tem muito pouco para trabalhar. E, assim, a lógica dos pré-socráticos é mais ou menos semelhante, né? Eles elencam um princípio da natureza, tentam explicar por que toda a natureza se subordinava a esse princípio. Então, a gente vai ver poucos pré-socráticos aqui, né? E a ideia é que a lógica ela é meio que generalizada razoavelmente. Diz aí. Até o próprio Sócrates acontece isso, porque eles não sabem muito bem da existência dele, eles sabem que conta de Platão. Sócrates é um pouco diferente, a gente vai dar na aula 5 sobre Sócrates. Segura aí, a gente vai falar sobre isso. E porque Sócrates não escreveu nada, né? Isso é só o que os outros falaram, né? Mas a gente vai chegar nele. Então esse aqui é um mapa mais ou menos dos pré-socráticos, né? E aí, obviamente, os pré-socráticos não é que eles eram uma escola só, né? Esse próprio pré-socráticos, né, meio assim, pô, os caras que estavam antes de Sócrates, né? Assim, os caras que falavam antes de Sócrates. E aí você joga meio que joga meio que um lençol para cobri-lo todos, né, que são de lugares diferentes, regiões diferentes, né? Então, por exemplo, você tem Heráclito, que é lá da Ásia Menor, e você tem Parmênides, que é lá da Sicília, do sul da Itália, né? ali no leste da Itália, né? No oeste da Itália, né? Então, você tem aqui algumas escolas, isso aqui eu botei só para vocês darem uma olhada, né? E as setas vão dizendo quem influenciou quem, e as setas vermelhas vão dizendo assim, quem contraria a quem. Cadê Heráclito aqui? Não dá para ver por causa desse projetor, mas se vocês verem Heráclito, é vermelho com todo mundo, né? O cara discorda de todo mundo, briga com todo mundo. Né? Mas aqui é um mapinha assim dos pré-socráticos, as cores são escolas, né? E as setas são influências, e as setas vermelhas, brigas, né? Assim, discordâncias. Então você vê que vai aqui, ó, de 635 a.C. até 400 a.C. Né? São uma grande escala de tempo, muitas pessoas e pouquíssimo sobrou. E obviamente que o modo pré-socrático de se pensar não se encerrou no nascimento de Sócrates, né? Não é que tinha essas escolas organizadas e o pessoal estudava e de repente, eita, Sócrates nasceu, galera, bora pensar de parar assim, né? Claro que o modo pré-socrático de pensar continuou depois, né? Assim, esse é só um esquema que a gente está fazendo. Então, falar, né, do primeiro pré-socrático, do mais famoso pré-socrático, né, que é tido como pai da filosofia ocidental, né, o Tales de Mileto. E aí o Tales de Mileto diz que tudo é água. Fim. Parabéns, vocês já leram as obras completas de um filósofo, né? Tudo que sobrou foi tudo é água. Então, assim, por que se elenca o Tales como o pai da filosofia? Né? Justamente porque, primeiro, ele está tentando dar uma explicação o quê? Totalizante, né? Ou seja, está reduzindo toda a realidade a uma única coisa, né? Ou seja, o tudo, né, o todo, é um único elemento, né? Ou seja, esse elemento, a água, seria o princípio arqué, né? Ou seja, aquela coisa da qual tudo surgiu, para a qual tudo vai e que está presente em todas as coisas, né? E aí, justamente, os pré-socráticos em gerais, eles têm uma linguagem meio poética, assim, meio poética, meio cientista, né? Se a água deve ser entendida como realmente um elemento físico, ou seja, se Tales era um cientista observando a natureza e vendo, né, vendo o movimento da água, etc., e vendo, realmente a água era tudo, ou se ele está fazendo uma alegoria, dizendo assim, porque a água é algo amorfo, né? Não tem forma, não, ainda, a água também é um símbolo é um símbolo mítico para dizer o quê? O campo dos sonhos, né? O campo do inconsciente. Assim, enfim, né? Tem interpretações para cá e para lá a respeito disso. Não dá para a gente saber muito. Né? Mas a ideia é o quê? Toda a realidade está reduzida a um único princípio que a gente encontra na própria natureza. Né? O princípio arqué, que seria a água. Essa aqui é uma das representações, né, artísticas do Tales, porque não dá para a gente saber quem ele era. Né? Eu também acho legal essa aqui encontrada no de baixo. E aí tem uma anedota curiosa a respeito, tem duas anedotas curiosas a respeito do Tales. Novamente, são anedotas, coisas que ficaram por aí na história da filosofia, né? Dizem que Tales estava um dia andando, olhando para os céus, olhando para as estrelas, todo distraído, filosofando lá, e aí caiu no poço, né? Caiu no poço,
E aí o pessoal zombava justamente porque, ou seja, a ideia de que o filósofo fica pensando no abstrato, pensando no ideal, né, nesses negócios assim, esquece o que está diretamente, literalmente debaixo do nariz, né, aquilo que está concreto. Essa era uma crítica que se fazia aos filósofos em geral, exemplificando essa anedota do Tales. E a outra que o pessoal criticava Tales de que a filosofia é uma coisa inútil, não serve para nada, não sei o que lá. Aliás, beleza, começou a estudar os céus lá, conseguiu prever qual que seria mais ou menos a próxima colheita, né, a partir da análise dos céus, e aí ele alugou todos os armazéns da cidade, e quando chegou a colheita abundante, ele começou a alugar a preço altíssimo, assim, só para, né, mas isso aí só para mostrar pro pessoal, depois, sei lá, doou dinheiro, alguma coisa assim, porque não precisava, porque ele é filósofo, né, assim, só anedotas, né, só anedotas, assim, não dá pra gente atestar a veracidade disso, né, só um imaginário. Outro, né, filósofo, a gente vai focar um pouco mais no Heráclito e no Parmênides, porque, de certa maneira, o embate deles é relevante para o que a gente vai ver em Platão. Então, o que acontece? O Heráclito, né, que está aí, se vocês procurarem lá na escola de Atenas do Rafael, né, aquela carinha assim que está pensando no crush, né, escrevendo poesia. O princípio para ele, na Arqué, é justamente o fogo. E justamente a gente pode pensar o fogo aqui como sendo uma representação poética, metafórica. Né? Não é que ele estava dizendo que literalmente tudo queima, né? Se você pegar na madeira aqui, você vai se queimar. Mas o fogo é uma representação simbólica para representar a mudança, né? A transformação. Ou seja, fogo é aquele elemento da natureza que jamais fica estático, que está sempre em movimento, sempre dançando, né? Dando esse aspecto assim, até meio hipnotizante, né? Quando você fica diante de uma fogueira, né? Também o fogo ele tem esse aspecto dual. O fogo ele serve tanto para destruir as coisas, e é extremamente assustador, né? Se vocês, acho que todo ano tem na Europa, na Califórnia, umas queimadas, né? Até hoje. Então imagine naquela época que você está na sua pequena vilinha assim e tem um incêndio florestal. Ou seja, o fogo é algo extremamente amedrontador e destruidor, usado também na guerra. Por outro lado, o fogo é de uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana, né? Seja para espantar os animais, seja para se aquecer durante o frio, ou seja para construir armas, né? Então, o fogo tem esse aspecto destrutivo, mas também tem ele próprio esse aspecto construtivo. Então, fogo, movimento que possui transformação constante, né? Que transforma as coisas tanto para o bem quanto para o mal, tanto positivamente como negativamente, né? Então, quais são alguns fragmentos de Heráclito a respeito do fogo, né? Este mundo, o mesmo de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Ou seja, o mundo ele não foi criado por alguém, nem para os homens, nem para os deuses, mas na própria natureza você tem o quê? O fogo que sempre existiu, né? Sempre existirá e ainda existe. Ou seja, esse princípio do fogo, né? E acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Então esse processo de transformação não é totalmente caótico e aleatório, mas ele segue uma racionalidade, né? Ele segue um logos. Direções do fogo: primeiro o mar, e do mar metade terra, metade incandescência. Terra dilui-se em mar e se mede no mesmo logos, tal qual era antes de se tornar terra. Ou seja, a ideia é que tudo vai se transformando, mas o que subjaz é o fogo. Pois todas as coisas, o fogo sobrevindo, discernirá e empolgará. O Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, saciedade e fome. Mas se alterna como fogo, quando se mistura a incensos, e se denomina segundo o gosto de cada. Por fogo se trocam todas as coisas, e por fogo todas. Tal como ouro por mercadorias e mercadorias por ouro. Ou seja, o fogo como sendo o aspecto que transforma tudo e que a tudo é transformado, né? Então, assim, é uma representação simbólica do elemento fogo, muito mais do que literalmente física, né? E aí a outra grande famosa citação do Heráclito, né, o outro grande princípio do Heráclito, é a máxima de que não se entra duas vezes no mesmo rio, né? Ou seja, o rio, né, como esse símbolo da fugacidade, de que algo está em constante transformação, né? Se você passa pelo rio, as águas pelo qual você passou, por qual você atravessou, já seguiram adiante e não voltarão. Então as moléculas de água que estavam no momento em qual você entrou no rio,
passaram por você e foram adiante. Se você for entrar novamente no rio, serão outras moléculas de água. Então você não entra no mesmo exato rio duas vezes. Mais do que isso, a própria pessoa não seria exatamente a mesma, né? Afinal de contas, antes de você entrar no rio, você era uma pessoa que nunca entrou em um rio, né? Depois que você atravessou, você agora é uma pessoa que já entrou no rio. Então você estaria entrando na segunda vez. Então, tanto o rio muda, quanto as suas próprias experiências mudam, né? Então essa é uma famosa máxima lá do Heráclito, né? Ao entrar no mesmo rios, outras e outras águas correm, né? Nos rios, nós mesmos entramos e não entramos, estamos e não estamos, somos e não somos. Pois não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Ele dispersa e de novo reúne, associa-se e dissolve, prende e desprende. Ou seja, toda a realidade está em constante transformação, incluindo nós mesmos, né? E a outra famosa citação do Heráclito, Polemos, que significa guerra, conflito, né? Justamente da onde a gente tira a nossa palavra polêmico, né? É de todas as coisas pai ou mãe, né? E aí, durante muito tempo, né, esse fragmento só se conhecia até essa parte. A guerra é mãe de todas as coisas, o conflito é pai de todas as coisas. E aí, durante muito tempo, interpretou-se essa citação como sendo algo para simbolizar essa transformação, né, o duelo dos contrários, etc. Só que acho que lá para o século XVIII, XIX, encontraram o restante do fragmento, né? A guerra é mãe de todas as coisas, de todas rei, né? E uns ele revelou deuses, outros homens. De uns fez escravos e de outros livres. Ou seja, a ideia mais social dessa questão. Porque justamente o Heráclito era um cara extremamente aristocrático, elitista, né? Ele achava que as pessoas eram muito burras, né? A plebe era muito burra, não tinha capacidade de entendê-lo, né? Ele estava muito acima da capacidade intelectual das pessoas. Então, assim, não fazia nem sentido tentar se explicar para esse pessoal, então eles falavam de maneira enigmática mesmo, que assim, só os inteligentes vão entender mesmo, né? Aí outra questão, justamente, da doutrina do Heráclito, essa questão da tensão dos contrários, né? Ele dizia que, justamente, a própria natureza ela possui dentro de si ambos os contrários, né? Então, a água do mar é a mais pura e a mais impura. Para os peixes, potável e boa para a saúde. Para os homens, impotável e letal, né? Então a água do mar ela possui ela própria esses dois elementos. Como a mesma coisa estão em nós, viver e morrer, acordar e dormir, jovem e velho, pois essas coisas, tendo mudado, são aquelas, e aquelas mudado de novo, são estas, né? Essa aqui é um pouco, né? Mudando permanece, né? Mudando permanece, né? É porque você não tem a capacidade intelectual de entender. Mudando, permanece. Isso aí é meio paradoxal, né? Difícil de explicar. Esse aqui, o caminho para cima e para baixo é um e o mesmo. Esse aqui fica mais fácil, né? Você pega a escada, né? A escada ela serve tanto para subir quanto para descer, né? O mesmo caminho possui o subir e o descer. Você está entendendo o quê? Você tem que se mudar para você continuar vivo, né? Mas pegar um exemplo, a Igreja Católica, se ela fez a mesma, desde a sua fundação, ela mudou mais ou menos um pouco. Então a ideia evolucionista assim mais ou menos, né? Que ela tem que se adaptar como a sociedade está, tudo que está acontecendo. Então mudando não vai acontecer. A ideia é mais ou menos evolucionista assim, né? Transformando, você consegue manter-se vivo, manter-se estável. Pode ser uma interpretação dessa. Né? Não sei se é a mesma coisa. Se você diz a mesma coisa está mudando, ela continua a mesma, né? Aí você fazia, mas pode ser uma boa, né? E aí essas mudanças para o Heráclito, né? Então o quê? Tudo está em constante transformação, todas as coisas da natureza possuem um contrário entre si, né? E esse contrário está em conflito, né? Está em guerra interna. Mas, né, isso não é totalmente aleatório, né? Ele diz assim, ó, Heráclito dizendo que o contrário é convergente dos divergentes. Nasce a mais bela harmonia, e tudo segundo a discórdia. Então, todas as coisas têm interna de si os dois opostos. Esses dois opostos estão em constante transformação, mas brigando, essa tensão interna gera a harmonia que a gente percebe na realidade, né? Não compreende como divergente consigo mesmo concorda. Harmonia de tensões contrárias, como de arco e lira. Harmonia invisível a visível superior, né? Ou seja,
por trás das coisas, né, há uma harmonia invisível que a gente não percebe imediatamente, né? Ou seja, em toda a realidade, todas as coisas têm uma tensão interna que, dentro dessa tensão interna, gera uma harmonia que a gente não consegue perceber imediatamente na realidade. Existe algum contato entre a filosofia e os filósofos ocidentais e os orientais? Especula-se, mas essa assim. própria convergência e divergência lembra muito o conceito de Yin Yang. A própria existência da filosofia como frases curtas, ele lembra muito a filosofia asiática. Mas lembra que não necessariamente isso é filosofia como frases curtas. Isso é o que sobrou dos caras. Entendeu? Tipo assim, obra completa de Heráclito. Sobrou assim, 120 frases. Entendeu? E muitas das frases é tipo assim, ó. Alguém fazendo referência ao que ele falou. Então, Aristóteles disse, ó, Heráclito dizendo que... Entendeu? Só sobrou isso. Então, assim, não sei se eles... como eu disse, é muita especulação com os pré-socráticos, porque realmente sobrou muito pouco. Né? Mas, assim, a tentativa de especular se houve alguma influência em comum, que foi assim, né, da Ásia, do Oriente Médio, para um lado para o grego, para outro lado para a Índia, e da Índia para a China, assim. Mas também a gente pode pensar que o quê? É a realidade, né? Assim, se as pessoas estão olhando para a realidade, né, e a realidade é a mesma para as pessoas, e as pessoas são razoavelmente semelhantes entre si, né, não vai ser totalmente, radicalmente divergente aquilo que elas vão observar na realidade. Né? É por isso que a gente consegue ver muitos padrões repetidos nas mais diversas agrupamentos de pessoas. Né? Escutando não a mim, mas ao Logos, ou seja, a razão, a medida, a proporção, né? É sábio concordar ou dizer com ele que tudo é um. Um é o sábio. Conhecer o pensamento que tudo conduz através de tudo. O único sábio, não quer e quer ser chamado pelo nome Zeus. Né? Ou seja, a ideia de que, por um lado, assim, o princípio, né, dessa razão que ordena toda a realidade, quer, por um lado, ser chamado de Zeus, mas, por outro, não quer ser chamado. Né? Ou seja, é algo divino, mas não é essa divindade mitológica e tudo mais. Né? Ou ainda você pode pensar isso como, sei lá, o filósofo, que ele almeja chegar à sabedoria divina, mas ele reconhece-se que não é. Né? Então, assim, uma anedota sobre Heráclito, né? Que, assim, novamente, são anedotas que a gente não sabe a veracidade. Mas fala-se nas fofocas lá do mundo antigo, lá naquelas canais de fofoca do mundo antigo, que a morte de Heráclito, né? Ele estava com... Como assim? É tipo retenção de líquidos no estômago. Tem um nomezinho, né? Qual é o nome? Vocês sabem? Tipo retenção de líquidos. Enfim, ele estava com retenção de líquidos. E aí ele, muito esperto, muito inteligente, né? Muito acima da plebe, disse que sabia curar disso. Né? Então o que ele fez? Ele foi para o sol de meio-dia, deitou-se no sol de meio-dia. Isso lá com os 80 anos de idade, né? Cobriu-se de esterco, né? Literalmente de merda de boi, né? E aí ficou lá, tipo, tostando para fazer, como se diz, evaporar o líquido que estava dentro dele. E aí, obviamente, ele morreu, né? Então diz assim que... Ele fala assim, então, que ele morreu na merda, literalmente. Né? Novamente, são anedotas, né? São anedotas do mundo antigo, né? Então, o outro que a gente vai falar aqui é justamente Parmênides, né? Parmênides, que seria, assim, considerado o grande contraponto do Heráclito. Né? E a gente vai falar os problemas da concepção de Heráclito. Então o que acontece? Está aí o Parmênides, né? Na escola de Atenas do Rafael, se vocês quiserem procurar depois. Né? Então o Parmênides ele parte de uma premissa muito difícil da gente negar. Assim, bem difícil da gente negar mesmo, da gente recusar. Ele parte, todo o pensamento dele dessa premissa. Você é, você não é. O que é, o que não é, não é. O que existe, existe. O que não existe, não existe. Simples, né? Difícil de concordar, de discordar, né? Difícil de discordar, né? Mas aí ele vai falar, né? Ele tem um poema lá, não sei o que lá, falando que a deusa levou para conhecer o caminho da verdade. E ele fala que é o seguinte: o caminho da verdade, a gente chega à verdade através do nosso uso da razão. Já o caminho da falsidade, ele teria dois, né? Esse terceiro perdeu-se do poema dele, a gente não tem acesso. Mas a ideia é o quê? O caminho da verdade é o caminho da razão,
E o caminho da falsidade, o caminho da doxa, que é opinião, né? O caminho da opinião é o caminho dos sentidos. Então, se a gente quiser chegar à verdade, a gente tem que usar a razão. Através dos sentidos, a gente tem apenas impressões, né? Achismos, né? A gente caminha-se à falsidade. E aí fala-se que ele trata também da opinião plausível. Né? A opinião plausível seria aquela opinião que é falsa, porém, que trata da ordem das coisas aparentes. Né? Ou seja, pensa o seguinte, né? Um filme, né? Sei lá, Harry Potter, não existe, né? Assim, não aconteceu, é tudo falso, tudo mentira, né? É ou não é? Eu sei que tem que acreditar, né? Mas assim, se eu digo pra vocês, não, o filme Harry Potter é o seguinte, chega Voldemort lá na Harley Davidson, com essa chamas, e mata Harry Potter no começo do filme e acabou. Dentro dessa mentira, Harry Potter não existiu. Mas eu falar isso, a respeito disso, não respeita as ordens plausíveis das aparências dessa mentira. Né? Harry Potter não aconteceu, mas se eu quiser descrever os acontecimentos dessa fábula, né, ela tem uma ordem adequada. Então está dizendo o quê? O caminho da verdade mesmo, a gente segue pela razão. Os sentidos, né, a gente tem as opiniões plausíveis, ou seja, que descrevem adequadamente a ordem das aparências, e tem as opiniões que são totalmente falsas, que são, né, seguidas pelos sentidos e nem a ordem aparente falsa das coisas respeita. Então, bora lá. E tem lá o princípio, se é, concorda? Não ser, não é. Bora seguir agora a nossa razão. Seguindo a razão e partindo desses princípios, o Parmênides chega a umas certas conclusões. Primeiro que ser, pensar e falar são a mesma coisa. O que acontece? A gente só pode pensar a respeito daquilo que é. Ou seja, como é que a gente consegue pensar o nada? Como é que a gente consegue pensar algo que absolutamente não existe? O nada, total. Tentem conceber isso na cabeça de vocês. Como é que é o nada? Como é que é o nada, totalmente inexistente? Se a gente não consegue nem sequer pensar o nada, como é que a gente vai falar? Descreve aí, bota aí como é que é esse nada aí que você está pensando. Explica aí, descreve aí. Né? Então, se a gente não consegue pensar aquilo que não existe, a gente não consegue falar daquilo que não existe. Né? Então, o ser, o pensar e o falar são o mesmo. Ó, ele começa a deduzir as características do ser. Primeiro, ele diz que o ser não foi criado, jamais foi criado. Né? Sempre existiu. Por que vocês acham que o ser não pode ter sido criado, de acordo com Parmênides? Foi ser criado tem que surgir do nada, né? E nada surge do nada. O que é que existia antes do ser criado? O que não era. Nada, né? Mas a gente já concordou que o quê? Que o que não é, não é, né? Que o que não existe, né? Então, se não existia, então não existia. Então, o ser não pode ter sido criado, ele sempre existiu. Né? Segundo, é incorruptível, né? Ou seja, ele não se definha, não se desmancha, não vai desaparecer. Ou seja, é eterno. Por que o ser é eterno? Incorruptível. Se o ser se desmancha e desaparece, o que é que vai ficar no lugar dele? Mas nada não existe, né? Não ser não existe, né? Por que ele é imutável, imóvel? Ele não se transforma, ele não se move. Ele é. Não, calma. Por que ele não pode se mover? O que significa se mover? Eu saí de um canto para ir para o outro, né? Então, se eu estava aqui, eu não estava ali. E no momento que eu me mudei, eu não estou mais aqui, né? Então, pensa todo ser. Ele vai sair daqui para ir para onde? Se o ser está aqui, ele vai para onde? Para o não ser? Mas o não ser não existe, né? Então ele vai para onde? Não tem não ser para ele ir, para onde ele ir. Entendeu? Também não pode se transformar, né? É imutável, porque se eu antigamente era uma criança e agora sou um adulto, eu não sou mais uma criança, né? Então se o ser se transformou, ele passou a ser o quê? O que é que ele era antes de se tornar ser? Ele era não ser, mas o não ser não existe. Né? Ele não pode se transformar em outra coisa, porque a outra coisa é o não ser. Né? Então ele é perfeito, porque ele é completo e perfeito. Não tem nenhuma imperfeição. E porque estaria faltando algo, né? O que estaria faltando a ele?
O que é não ser, né? Então se está faltando a ele o não ser, mas o não ser não existe, né? E o ser é uno, é único. Por que é uno? Porque não tem outra pessoa. O que significaria de ser dois? Se tem duas coisas, seria um e o outro seria o quê? O outro, mas o outro é o quê? O não ser, né? É, eu não sei. E o que estaria separando os dois? Mas nada não existe, né? O nada não existe, né? Então, se a gente concorda que o que é e o que não é, que o que existe, existe, o que não existe, não existe, né? E a gente vai seguir a nossa razão, a gente tem que concordar que o ser não foi criado, incorruptível, imutável, imóvel, completo, perfeito e é único. Lembre-se que ele está falando do quê? Do arqué, do princípio, ou seja, aquilo do qual tudo veio, né? Para o qual tudo vai, que está que subjaz a tudo. Ou seja, ele reconhece que existem as ilusões, lembra aqui? Ele reconhece que existem as ilusões, que existem, digamos assim, os acidentes que a gente julga ser realidade. Mas está dizendo que isso é tudo uma ilusão, tudo um engano. Que na verdade, se a gente pensa a respeito da realidade do ser, do que há por trás de tudo, ele tem que ser essas características, né? E aí, assim, liga lá. Isso. Ele já está assim, se distanciando um pouco dessa fisicalidade imediata, né? Porque assim, não está determinando como um elemento, tipo um elemento, né? E perceba que mesmo Heráclito, ele usa de um elemento, mas de uma maneira meio metafórica e simbólica, né? Ele está falando de fogo, não como literalmente fogo, mas como representante da mudança, de possuir ambos os aspectos em si, né? Assim, por isso que eu disse assim, é meio que um lençol que a gente joga sobre os pré-socráticos, né? Claro que cada um tem suas diferençazinhas entre eles, né? Tem outros também que falam o ápero, assim, eu não vou entrar muito porque fica muito nessa mesma lógicazinha, sabe? Então por isso que eu estou resumindo os pré-socráticos. E trata de metafísica, e metafísica nem sempre as pessoas se interessam tanto assim, né? Então assim, o Parmênides, né, não é de surpreender, mas ele recebeu muitas críticas, né? O pessoal não engoliu muito bem esse negócio assim não, né? Tipo, como assim você não tem movimento? Como assim não tem movimento, né? E aí o Zenão, ele, que era um discípulo de Parmênides, começou a fazer os paradoxos, os famosos paradoxos de Zenão, para tentar responder à crítica desses, né, a contra-crítica, né? Então, assim, os famosos paradoxos de Zenão, um deles, o mais famoso de todos, é justamente do Aquiles e a tartaruga, né? Que ele diz o quê? Se Aquiles, que era conhecido, se vocês bem lembram, como Aquiles de pés velozes, né, o herói mais rápido, mais ágil da mitologia grega, né? Se Aquiles fosse correr com a tartaruga e a tartaruga começasse na frente de Aquiles, não tinha como Aquiles alcançar a tartaruga. Por quê? Pensa bem. Daqui que Aquiles chega até a tartaruga vai ter andado um pouquinho, né? Então daqui que Aquiles chega até outro ponto da tartaruga, ela não vai ter andado um pouquinho mais? Vai ou não vai? Então daqui que ele chega até o ponto da tartaruga, não vai ter andado um pouquinho também? Então você vai, né? Então Aquiles jamais vai alcançar a tartaruga. Sempre que ele chega no ponto que a tartaruga está, a tartaruga já vai ter andado, né? Então ele está dizendo que o quê? É uma ilusão a gente pensar que Aquiles consegue ultrapassar a tartaruga, porque se a gente segue a nossa razão, se a gente segue o nosso logos, Aquiles jamais chega à tartaruga. Mas perceba que ele está dizendo que o quê? A gente pode fazer esse processo infinitamente, né? Então você está dizendo que o quê? Que Aquiles andou o infinito. Como é que a pessoa anda o infinito? Como é que a pessoa anda o infinito? Se você pode fazer esse processo infinitas vezes, infinitos passos, como é que Aquiles conseguiu transcorrer o infinito? Se ele andou daqui até ali? Porque a gente pode ver a tartaruga e mesmo que a distância fique muito pequena, ele vai tomar. Sim, mas justamente, então ele não passa a tartaruga, né? Aquiles estava para além do tempo. Um pouquinho estranho, né? Eu quando escuto esses debates, assim, eu só lembro do vídeo do vidente. Vocês já viram o vídeo do vidente lá? Um cara falando, desmascarando o vidente. É
Aquiles nunca chegou na tartaruga. Toma, como é que minha mão chegou na tua face, né? Se eu percorri o infinito nessa distância, como é que isso aconteceu, né? Explica aí, Zenão. Penso nisso. Mas assim, a ideia que o Zenão está trazendo é o quê? Né? Ou seja, primeiro a física mudou bastante de Zenão até hoje em dia, né? Newton veio com a ideia do tempo e do espaço absoluto. Né? Ou seja, que antigamente a física, digamos assim, era relativista, né? Você precisava ter um ponto de referência, e Newton veio com a ideia de que todo o espaço está dentro de um outro espaço, que é o espaço absoluto, que não comporta nada, e o tempo está transcorrendo no tempo absoluto. Nossa, assim, bem confuso, né? Que depois na física relativista revisou-se isso de uma maneira diferente. Mas assim, se a gente toma como perspectiva o ponto da tartaruga, e a gente segue esse raciocínio, porque se a gente presta atenção no que o Zenão está falando, só se permite que Aquiles se mova depois da tartaruga ter se movido, né? Então, daqui que Aquiles chega até aqui, a tartaruga já se moveu, né? Então a gente está colocando nessa sequência de modo que, de fato, se a gente segue essa lógica, Aquiles jamais chega. Aí uma vez eu estava no ônibus, né, na Caxangá, na época da reforma da Caxangá, que estava botando aquele viaduto, etc. Aí eu estava lá naquele trânsito, né, na janela do ônibus. Aí eu vi atrás tá aquele carro, um possante assim, um carro, né? Eita, Aquiles e a tartaruga, né? O ônibus é um pouquinho, lá vem o carro atrás, né? Jamais chega, jamais alcança, né? Ou seja, mas assim, outro ponto que ele traz é justamente essa ideia da soma infinita, né? Das frações, né? 1 mais 1/2, mais 1/4, mais 1/8, né? É um dos aspectos, dos insights que o Zenão está trazendo, né? Então vou trazer para vocês, propor para vocês um exercício filosófico. Né? Então, vou ficar na BR, ficar presa no BR. Aquele tipo assim, funil lá. Para aprender a ler melhor. A ideia da filosofia é você rastrear as experiências dos filósofos, não simplesmente o que eles estão falando. Né? Antes de falar disso, quais são alguns problemas na perspectiva do Zenão e do Heráclito? Qual dos dois vocês acham mais plausível? Heráclito ou Zenão? Por quê? Porque, né? Olha o movimento aqui, né? Assim, é difícil. Qual o grande problema assim, de Heráclito? A galera está dizendo que a essência das coisas estão todas em constante mudança. Né? Mas aí, bem, há quanto tempo o Heráclito falou isso? E a gente está ainda falando de Heráclito, né? Por que Heráclito não mudou? Por que a doutrina de Heráclito não mudou? Por que ela não se transformou? Por que ela não é uma coisa totalmente radicalmente diferente do que é? Perceba que se está tudo em constante transformação, por que eu falo uma coisa para vocês e vocês entendem exatamente o que eu falei e não uma coisa totalmente diversa? Né? Então assim, parece que algo permanece no meio de toda essa mudança. Né? Como é que a gente pensaria a respeito das coisas, da realidade, se tudo tivesse em constante transformação? Como é que a gente consegue entender a realidade se está tudo em constante transformação? Né? E aí perceba que a gente só consegue pensar a respeito da... Tem um aforisma do Nietzsche que é pensar é esquecer as diferenças. Pensar é esquecer as diferenças. Então o que acontece? Se eu digo assim, tenho 5 dedos aqui. Se você olha direitinho para eles, cada um é diferente um do outro, né? Por que a gente considera 5 dedos se eles são todos diferentes entre si? Né? São diferentes ao ponto de que a gente tem um nome para cada um, né? Mas no momento que a gente raciocina a respeito disso, a gente ignora as diferenças dele e trata como se fosse uma coisa só. A gente foca na identidade, no que há de comum entre eles. Então a gente só consegue pensar se a gente esquece aqueles aspectos que individualizam as coisas e foca nos aspectos que as coisas têm em comum entre si. Aquilo que é idêntico entre as coisas. Né? Se a gente fosse pensar que cada cadeira é um ser radicalmente diferente um do outro, né? Toda vez que a gente encontra uma cadeira, o que é isso? Para que serve? Não sei o que lá, né? Eu nunca vi esse objeto na minha vida, né? Só porque essa aqui tem um risco e a outra não tem um risco, né? Então, que objeto é esse, né? Radicalmente diferentes. Então é difícil a gente pensar se a gente foca nessa constante transformação, nessa constante fugacidade. E o problema do Zenão é óbvio, né? Porque a realidade a gente vê... Então assim, uma das tentativas que o Platão vai tentar responder, é justamente essa tensão entre a constante mudança de Heráclito e a permanência do Zenão. Né? Ele vai tentar tratar desse intermediário, né? Do que há de intermediário. Uma temática recorrente nos livros de Platão é sempre aquilo que há de intermediário entre o total movimento, a total transformação e o totalmente estático. Então a gente vai ver isso mais pra frente. O que eu gostaria de propor para vocês? Seria
às vezes a gente não tem dificuldade de ver o mundo tal como os antigos viam o mundo, né? O Durkheim, ele fala que o homem tem uma natureza dupla, né? A natureza, digamos assim, individual, um homo duplex, e um canal, digamos assim, do coletivo, né? Da sintonia com algo que transcende a individualidade. E aí tem o psicólogo John Hyde que fala que tem 3 maneiras da gente acessar, digamos assim, esse segundo modo de existir, né? Primeiro seria através de uso de psicotrópicos, né? Obviamente eu não vou recomendar a ninguém, né? Não, mas porque eu realmente nunca usei e não recomendaria usar. Pode ser uma passagem sem volta. Pode ser uma passagem sem volta, né? Segunda maneira seria através da movimento em consonância com outras pessoas. Então, mais ou menos aquele sentimento que você tem quando está no jogo de futebol, né, e está todo mundo cantando e batendo palmas em consonância, ou quando você está numa rave lá, no show de tecnobrega que vocês gostam de ir, e está todo mundo dançando a mesma música, no mesmo ritmo, na mesma frequência, né? Fala-se que talvez o canal evolucionista para isso teria sido exército, né? As pessoas que conseguem marchar, né, e agir em consonância, elas têm uma vantagem evolutiva, aqueles grupos de pessoas que sim, cada um faz a sua própria coisa, né? Então, esse sentimento de pertencimento a um grupo que está em consonância seria vantajoso. E a terceira maneira, que é a que eu mostrei a vocês, seria justamente a abertura para o sublime, né? Para o sublime, ou seja, aquilo intransponível da natureza, da realidade. Tive uma experiência uma vez na minha vida. Sem psicotrópicas. Quando passei no vestibular, Júlio, nunca usei. Nunca usei. Sério mesmo, nunca usei. Se usasse, diria. Eu teria pra que esse pudor, né? Nunca usei. E aí, os colegas meus decidiram alugar uma casa de galinhas para passar um mês lá. Interessante. Um mês assim, dionisíaco, né? Então, assim, exagero chamar de casa, né? Assim, a gente alugou o segundo andar de um casebre de 1,5 quarto, né? E a gente colocou assim 20 pessoas no final de semana, né? Assim, eu passei um mês quase inteiro lá e decidi testar e aprender a surfar, né? Aí peguei uma prancha emprestada com meu amigo, uma prancha velha, rachada, né? Com esparadrapo em cima, ou seja, bastante pesada de se usar, né? E fui lá, né? A gente foi ao final da tarde, né? Passei o tempo todo remando, levei caldo só pé, só fui me lascar, né? Mas estava já exausto ao final do dia, né? Mas teve um momento que eu estava assim, lá no meio do mar já mais ou menos calmo, meu amigo já tinha voltado, né? E estava esperando por mim. Então, justamente, estava lá naquela situação, né? E aí tive a experiência do sublime, né? Estava lá, justamente, assim, o céu róseo, que é aquele pôr do sol, que é aquelas cores belíssimas, o azul turquesa, o rosa, o meio avermelhado, né? As nuvens mesmo bocheadas, assim, né? O barulho do vento, né? Correndo na orelha, o movimento do mar, né? Fazendo assim, quando você naquele ritmozinho, né? O gosto de sal na boca, né? Assim, a visão da praia, assim, é realmente uma experiência tremenda, assim, é algo realmente muito, muito bonito, muito importante. Eu recomendaria vocês a terem um tipo de experiência dessa, a menos uma vez na vida, se não já tiveram. Né? Então, uma maneira de fazer isso, né, o que acontece? Nós que moramos em cidades, não temos noção do quão belo às vezes é o céu. Né? A gente vê aquele céu poluído de luminosidade, poluído de fumaça, às vezes a gente não consegue ver bem as estrelas, né, tal como os antigos as viam. Né? Os antigos as viam. Então, o que eu recomendaria para vocês é irem para um lugar a esmo, porém seguro, obviamente. Essa é uma fazenda, alguma coisa assim. Bem distante dos centros luminosos. Né? Vocês se deitem no chão, no mato, abram seus braços, abram suas pernas, tentem alcançar o maior espaço possível que vocês conseguem, né? E vislumbrem o céu, de preferência na noite de lua nova, né? Para que vocês vejam todo o infinito diante de vocês, né? Assim, a nossa pequenez diante de tudo aquilo, e ao mesmo tempo sintam também a densidade da Terra, do planeta Terra. Imaginem toda a densidade do planeta de, sei lá, 300 mil quilômetros de circunferência embaixo de vocês e coloquem-se
né? No intermediário entre esse infinito fugaz na frente de vocês e toda essa densidade lhe sustentando atrás. Né? Eu sugeriria que vocês fizessem isso a menos uma vez na vida de vocês. Então, vamos lá almoçar. Ou se quiserem perguntas, obviamente,